O livro de Apocalipse na Bíblia reserva uma mensagem especial para as 7 igrejas da Ásia Menor. Nos vídeos anteriores, abordamos a mensagem para as igrejas de Éfeso e de Esmirna. A terceira igreja a receber uma menção especial é Pérgamo. Deus conhece bem as particularidades de cada igreja local e assim oferece uma palavra e orientações específicas ao contexto de cada uma delas. Qual é a mensagem de Deus para as 7 igrejas de Apocalipse? Qual é a mensagem específica para a igreja situada na cidade de Pérgamo? Eu sou Rodomar Ricardo Hamloff. Neste vídeo vamos entender a mensagem de Deus para a igreja de Pérgamo, conforme o texto que lemos em Apocalipse, capítulo 2. Seja bem-vindo ao canal Teologia Missional. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreva: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com o nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. A cidade de Pérgamo foi importante na popularização do pergaminho, um antigo material que servia como folhas para a escrita. Na época em que o Apocalipse foi escrito, Pérgamo era uma cidade importante, tanto pela questão política, como também intelectual e religiosa. Havia ali templos, santuários, altares dedicados a Zeus, Atenas, Dionísio e Asclépio. Além disso, a cidade era um verdadeiro centro de culto ao imperador naquela região da Ásia. A igreja em Pérgamo, portanto, também experimentava perseguição, uma vez que os cristãos se negavam a prestar culto ao imperador. Importante salientar que deixar de prestar culto ao imperador não configurava apenas infidelidade do ponto de vista religioso, mas era também uma postura subversiva, já que a adoração ao imperador também estava ligada a questões de civilidade e patriotismo. Assim como acontecia em Esmirna, também em Pérgamo, os judeus, por serem um povo e religião antiga, gozavam de liberdade de culto, baseado em acordo com Roma. Os cristãos eram uma novidade nessa época, considerados supersticiosos e rebeldes. Ao observarmos a mensagem, veremos que, assim como ocorre com Éfeso e também com Esmirna, aqui há uma identificação do remetente. Jesus se apresenta como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. A espada era um símbolo de justiça. Mais uma vez fica claro que a única e verdadeira justiça vem de Deus. As reivindicações do Estado, ou no caso ali do Império, são claramente relativizadas diante do verdadeiro Deus da justiça. Uma igreja que se via sob a ameaça da justiça e da espada romana é lembrada daquele que realmente concentra o poder e a justiça, aquele que é o verdadeiro justo juiz. A mensagem também expressa o quanto Deus conhece a realidade daquela igreja. As primeiras palavras são, portanto, de reconhecimento e elogio. O conhecimento que Deus manifesta a respeito da realidade da igreja de Pérgamo envolve principalmente 3 coisas: a realidade pagã da cidade, o testemunho fiel da igreja, a sua perseverança em meio à perseguição. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim. Um problema religioso que perpassa todo o livro de Apocalipse
é, sem dúvidas, o culto ao imperador. Nesse sentido, Pérgamo era o centro desse culto em toda a província da Ásia. Isso explica essa referência à cidade como sede do trono de Satanás. Além do culto ao imperador, Roma se opunha e perseguia violentamente os cristãos. Apesar de toda a oposição e até mesmo perseguições e mortes, aquela igreja segue firme, perseverante no Senhor, e Cristo segue atento a isso. A perseguição não se resumia a palavras de ódio, eram ações de ódio e morte real mesmo. Não era apenas uma difamação, uma crítica verbal. Os cristãos eram literalmente queimados, crucificados e destroçados em arenas por feras selvagens. O texto chega a mencionar, sem maiores detalhes, o nome de um destes cristãos mortos, Antipas. Mas isso ainda era apenas o começo. Os piores dias de perseguição ainda estavam por vir. Mas, além dos aspectos positivos da igreja em Pérgamo, Deus não os poupa de encararem também os pontos negativos. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também aí os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Vejam só que interessante, a igreja de Éfeso foi elogiada por identificar e resistir às heresias. Inclusive aparece lá também, no caso, os nicolaítas. Enquanto isso, aqui a igreja em Pérgamo aparece como tolerante a essas heresias. Isso reforça aquilo que nós já dissemos no vídeo sobre a mensagem para Éfeso. Primeiro, Deus não faz vista grossa, ele não engole esse discurso de focar apenas nas coisas positivas. Ele conhece as nossas fraquezas e sabe que são as coisas negativas que logo ali levará à apostasia completa. Segundo, apesar do zelo pela reta doutrina dos Efésios ter sido colocada acima do primeiro amor, cuidar com as heresias continua sendo importante. É isso que vemos aqui na mensagem para Pérgamo. Apesar da sua fidelidade, eles estavam tolerando a presença de heresias que colocavam a igreja em perigo. Vejam que essas heresias não eram apenas uma ameaça que ronda a igreja, mas algo identificado como já presente no meio da igreja. Você tem aí pessoas, quer dizer, eles estão aí no meio de vocês. E está tudo bem para vocês? Vocês os têm tolerado. Parecem não ver problemas nisso. Além dos adeptos aos nicolaítas, tinha também aqueles que se apegavam a Balaão. Quem era Balaão? Balaão aparece no Antigo Testamento, no livro de Números, como um profeta dos gentios. Um profeta que consultava o deus Balaque. Em resumo, Balaão é visto como alguém que leva Israel a pecar e se desviar de Deus. Fato é que isso estava desviando também agora os cristãos em Pérgamo, levando-os à imoralidade e à idolatria. A tentação da imoralidade e da idolatria era uma constante, especialmente para os cristãos gentios que vieram desse tipo de realidade. O risco, assim, é procurar uma acomodação das práticas imorais e idólatras com a fé cristã. À medida em que se tolera a heresia, logo haverá hereges ensinando que não há problema nisso. Tudo normal, até mesmo o culto ao imperador poderia passar a ser considerado algo normal, tolerado e até mesmo praticado. Logo, alguém poderia sugerir que um ritual de culto ao imperador seria apenas um ato cívico e de patriotismo. Quem sabe poderia-se abrir o templo para alguma festa ou cerimônia de celebração e honra a Dionísio durante a primavera, e assim logo se enalteceriam outros deuses das tradições gregas e romanas, conforme o calendário. Como fica evidente, as perspectivas não seriam nada boas caso o caminho e a tolerância chegassem a esse ponto. São fartos os textos de condenação contra os israelitas no Antigo Testamento por causa da sua corrupção e da sua idolatria. Agora fica mais uma vez o alerta contra os falsos mestres que tentam corromper a igreja de Jesus. Mas, além de apontar o problema, Deus também indica a solução. Arrependa-se. A mensagem dos profetas, a mensagem de João Batista, a mensagem de Jesus e dos apóstolos, bem como a mensagem aqui em Apocalipse, é também a mensagem do Evangelho para os nossos dias. Arrependa-se. Significa dar meia volta, significa mudar. Enquanto a igreja de Éfeso triunfou sobre os nicolaítas e se esqueceu de amar,
A igreja de Pérgamo era fiel em vários aspectos, mas falhava em combater as heresias. Eles toleravam os inimigos de Deus. A mensagem, porém, tanto para a igreja em Éfeso quanto para a igreja de Pérgamo é a mesma. Arrependam-se, mudem, posicionem-se, sejam firmes contra os falsos mestres. Quando a igreja se recusa a fazer isso, ela peca e atrai o juízo de Deus. Senão, virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Se ter Satanás como adversário pode ser ruim, pior é ter como inimigo o próprio Deus. Se a igreja não combater os hereges, chegará o dia em que o próprio Deus fará isso em seu lugar. O texto evoca aqui, mais uma vez, a espada. Não a espada do Império Romano, que forçava uma paz artificial, mas a espada da justiça de Deus. A justiça divina não é algo reservado para o outro, mas para a própria igreja. E assim, a mensagem termina, mais uma vez, com o apelo para que ouçam aquilo que está sendo dito. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O apelo para ouvir está diretamente relacionado à ação. Ouvir significa obedecer. Passa pelo arrependimento e mudança de direção. E então se acrescenta a promessa: ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. O maná é o alimento do povo de Deus, é o pão. Alimentou os israelitas no deserto. Foi compartilhado por Jesus no milagre da multiplicação e também na ceia, antes da traição e da crucificação. Em última análise, é o próprio Jesus que se entrega, tornando-se o pão da vida. A mensagem é muito clara: evitem a comida oferecida aos ídolos e alimentem-se de Cristo. Para quem conhece as Escrituras, não é nenhuma novidade o fato de Deus alterar o nome de alguém. Acontece para exemplificar com Abraão no Antigo Testamento e com Saulo no Novo Testamento. O novo nome, na pedrinha branca, não se parece muito com esse tipo de mudança. Mas, especulações à parte, o que importa mesmo é que trata-se de um acesso a Deus no seu reino, uma espécie de convite especial que permite acesso ao grande banquete celestial. Embora hoje a nossa realidade não ofereça paralelos com a igreja de Pérgamo em termos de perseguição, é fato que há um pluralismo de uma sociedade secularizada que gera grande pressão sobre os cristãos. Sabemos, no entanto, como enfatizamos no vídeo anterior sobre Esmirna, que há sim igrejas impiedosamente perseguidas em diferentes lugares no mundo também hoje. Não sabemos por quanto tempo viveremos os dias de paz que agora experimentamos. O que temos tolerado e que Deus espera que comecemos a combater em nosso meio. O que Deus teria a elogiar em nós. São questões sérias e que merecem a nossa reflexão. Que Deus abençoe você e seja você uma bênção.